Na última segunda-feira, dia 6 de março, eu estive na Abrim, o principal evento de brinquedos na América Latina, e tive a oportunidade de fazer algumas perguntas a players do mercado, e nesse corte aqui o tema era Kidults, a nova e lucrativa tendência da indústria de brinquedos, com Aires Fernandes, diretor de marketing da Estrela, e Carolina Brown, diretora de marketing e Customer Experience do grupo ReHap. Minhas perguntas foram direcionadas ao Aires, da Estrela. Na primeira, eu quis entender como é feito o planejamento do lançamento de uma linha de brinquedos ligadas a uma franquia de série de TV atual. E na segunda, se fazia sentido resgatar franquias do passado, como Super Máquina, Moto Laser, Rambo e outras marcas que eram de concorrentes da época, mas que hoje não existem mais. Acho que vocês vão se surpreender com as respostas dele, mas antes vejam uma introdução dele ao assunto do Kidults, que é muito elucidador, principalmente para o nerdola colecionador, e corrobora demais com tudo que eu venho falando aqui nessa playlist. Desde já, peço seu like e que se inscreva no canal. Sem mais enrolações com vocês, Aires Fernandes, diretor de marketing da Estrela. Falar um pouco desse mercado, a indústria de brinquedo tem uma série de adversidades, né? Uma sazonalidade extremada, o nosso consumidor final, a criança, absolutamente infiel à marca, muito dinâmica, bombardeada por diversas mídias, o ciclo de vida do brinquedo cada vez menor nos últimos tempos, porque ela é um radar ambulante se movimentando a todo momento, antevendo acontecimentos, né? Antevendo os episódios culturais, filmes, desenhos. Ela sabe antes do que vai acontecer, sabe, por exemplo, o filme de julho do ano que vem, ela sabe qual é o roteiro, quem são os personagens, e a indústria de brinquedo correndo atrás, sempre correndo atrás dessa criança. Mas, nos últimos tempos, nós recebemos um novo mercado que, de certa forma, foi surpreendente, que são os Kidults. Já vinha um movimento nas últimas décadas que aparentemente é proveniente de duas gerações, chamada Millennials e a geração Z, que tem perfis psicológicos um pouco diferentes das gerações que eu sou um representante dessa geração antiga, os chamados Baby Boomers ou a própria X. Na minha juventude, a gente se preparava para entrar numa empresa, para fazer um caminho profissional de fixação, queria casar logo para poder comprar um carro e ter uma casa, tinha uma pressão psicológica muito forte para a gente se tornar um adulto muito forte. Por N razões, essas duas últimas gerações não são apegadas a esses valores, muito pelo contrário, ela tem umas características mais de hedonismo, né? De prazer na vida e completamente desligado dessas coisas do ter, né? Eu não estou muito preocupado em ter carro, porque vai andar de Uber, né? Não vai estar muito preocupado em ter casas, ou comprar bens, ou se fixar na força de trabalho, né? Hoje, essas gerações elas vão tendo experiências. E a pressão psicológica que existia em outras gerações não existe nessas duas gerações atuais, e ela não está privada de ter conceitos ou desejos, ou de se mostrar infantil. Se ela gosta de brincar, ela vai brincar. Se ela quer ter um aspecto lúdico presente na sua vida, isso é mais importante do que todas essas outras características que eu tentei citar. Tudo está meio intrínseco e ligado, tem muita gente estudando, tem muita coisa ligada ao psique, ao psicológico, ao modo de ser, o processo da tecnologia. Isso tem gerado também uma certa ansiedade, tem gerado também movimentos de solidão. É muito antagônico, né? Porque com todo o processo de comunicação, cada vez mais nos tornamos mais antagônicos no sentido da solidão. E aí a nostalgia, eu fui pesquisar, ela vem do grego, e tem dois, a raiz da palavra é nostos, que é volta à casa, e algia, que é ansiedade. Então a nostalgia no início era uma coisa ruim, né? Você tinha uma ansiedade de tentar voltar a casa, que é um pouco o que eu acho que essas duas gerações estão buscando. É uma volta de uma casa ou de um momento feliz que talvez até seja fantasioso, talvez ele nem exista, mas está no inconsciente dessa nova geração. E como business, como negócio, para eu
desculpe se eu estou me alongando um pouquinho, surpreendentemente, a gente tem percebido através da NPD que a Fernanda colocou, que é esse Instituto de Pesquisa, já entre 12% a 15% do negócio de brinquedo nos Estados Unidos, que é sempre um referencial para a gente, já está ligado a esse mercado adulto, provavelmente dessas duas gerações. No Brasil, a geração milênio já é 34% da população e já representa metade da força de trabalho. Então, uma das adversidades que a gente tinha em trabalhar com a criança é que ela não detém o orçamento da casa. A gente tinha que falar com a criança, mas tinha que convencer o filtro que eram os pais que detinham o orçamento. Esse público, ele tem o poder aquisitivo, ele já está no mercado. Ele pode decidir a sua compra e ele não tem o menor filtro de poder comprar um brinquedo para ele. A pandemia teve um efeito multiplicador importantíssimo, porque com o homeschooling, com o home office, as famílias se reuniram em casa novamente, reaprenderam a brincar. A Associação do Comércio Eletrônico, porque para nós, no primeiro momento, a gente tinha em março, quando inicia a pandemia, 86% das lojas físicas fechadas. Foi um susto tremendo para nós, mas 434% no final do ano de 2020 tinha crescido o comércio eletrônico de brinquedos nesse país. E a linha de jogos, que tem um instrumento de socialização, e aí a Estrela tem um benefício gigantesco nesse sentido, porque tem uma memória afetiva, porque tem marcas que atravessaram várias e várias gerações. Para vocês terem uma ideia, Banco Imobiliário está no nosso catálogo desde 1944. Então percebam quantas gerações têm vivido os nossos jogos, e aí eu posso citar a N, né? Jogo da Vida, Detetive, Cara a Cara. Esses jogos cresceram nesse período 30% em faturamento. Então é um business novo, em que já representa entre 10% e pode chegar a 15% do negócio. E tem um último dado que me chamou muita atenção. Nos Estados Unidos, o NPD perguntou para os adultos: nesse período da pandemia, vocês compraram o brinquedo para quem? E 58% dos adultos falaram: comprei para mim mesmo. Então, é um mercado que aflora e que nós que trabalhamos com brinquedo temos que ter muita atenção. Desculpe se eu me alonguei, Carol. Imagina. Só levantar a mão que a gente leva o microfone aqui. Olá, boa tarde. Na verdade, eu tenho várias perguntas, vou tentar não fazer todas de uma vez, vou fazer uma que dê para responder duas coisas ao mesmo tempo. Eu gostaria muito de entender como é que é o planejamento de lançamento de um brinquedo, seja ele nostálgico ou original agora, tanto faz, e no caso, se esse brinquedo está ligado a alguma franquia específica. Existe, por exemplo, a série nacional que é Cidade Invisível, da Netflix, que foi produzida pelo Carlos Saldanha, né, brasileiro, que agora vai estrear uma segunda temporada. De alguma forma, é uma marca, né, ligada ao público adulto, né, que poderia ter alguma coleção, seja lá do que for, né, de brinquedos para adultos. Como funciona, né, essa logística de tanto de entrar em contato com o detentor dessa licença, né? Se uma licença desse tipo faz sentido para o mercado de vocês e qual seria esse intervalo de lançamento, uma vez que é uma franquia que tem uma data de estreia, né? E como é que vocês trabalham com essas relações? Desculpa, qual é o seu nome mesmo? Ronaldo, você tocou um dos pontos mais nevrálgicos da indústria de brinquedo, que é o time de desenvolvimento desse brinquedo. Uma empresa como a Estrela lança em torno de 100 novos itens todos os anos. A gente tem que estar muito ligado com tudo que está acontecendo em todas as partes do mundo, quer do ponto de vista de temáticas ou tecnologias, as tendências que estão acontecendo. Então, a gente tem relações internacionais com todos os grandes grupos de brinquedo, players de brinquedo, com todos os movimentos culturais, com os grandes estúdios, com os lançamentos. Mas, para se fazer um brinquedo, ele tem um processo de desenvolvimento bastante longo. Então, a Estrela, por exemplo, a gente tem um grupo de artesãos multidisciplinar, que ele vai fazer o primeiro protótipo desse produto. Você vai materializar a ideia. O que acontece? Nós dependemos muito de informações, de datas. Como eu falei aqui no início, hoje a criança antevê o acontecimento.
Quando eu comecei nesse negócio era muito mais tranquilo. O filme que lançava nos Estados Unidos e na Europa demorava 1 ano para chegar no Brasil. A gente tinha todo o histórico de sucesso. Hoje, se a gente não tiver a par e passo com o acontecimento, perdeu o bonde. Porque a criança, como um radar, consumiu e já foi atrás da próxima febre. Nós temos construção de ferramental. Nós temos que desenvolver moldes desses produtos. Então, existe uma modelagem. Nós temos que, normalmente, aprovar com o licenciador. Se é no Brasil, é de uma forma. Se é um estúdio internacional, é completamente diferente. Tem períodos extremamente longos. Eu tenho um co-irmão aqui que para aprovar um jogo de Naruto, demorou 2 anos para ter aprovação da equipe japonesa, por exemplo. Então, depois dessa aprovação, então você confecciona uma modelagem que pode demorar 1 mês, 1 mês e meio. Aí você recebe uma série de alterações que demoram mais 1 mês, 1 mês e meio. Aí depois que você tem essa aprovação final, a confecção de um molde pode demorar em torno de 90 dias para você ter uma produção final. Você tem que fazer toda a aprovação de arte com essas empresas. Às vezes, quando o filme é aberto, a gente sabe quando vai ser lançado. Mas, principalmente séries de TV, muitas vezes são guardadas os times de lançamento. Isso, muitas vezes, não nos dá muita dificuldade em a gente estar trabalhando conjuntamente com os lançamentos. O exemplo que você está dando tem toda a lógica. Sim, poderia ser um eventual produto de linha, mas as dificuldades do dia a dia em você fazer esse encaminhamento de desenvolvimento é bastante complicado. Muito bom. Ronaldo tem mais uma pergunta. Tenho mais uma pergunta. É sobre licenciamento também, lógico. Há exemplo do que a Carolina deu, né, do Hot Wheels, por exemplo, que Hot Wheels tem uma coleção que não termina, e tem sempre novos, mas tem sido bem comum nos últimos tempos eles pegarem alguns carros específicos de séries de TV, e aí você pode ter Batmóvel de qualquer uma das séries que você imaginar, você pode ter de Transformers, até daquelas outras séries dos anos 80, que o público millennial e até os X também tem muita nostalgia, como Super Máquina, você vai ter Moto Laser. Ou seja, lá Hot Wheels pegou títulos antigos e trouxe brinquedos que são novos e existe uma aderência do público. E ao longo dos 85 anos da Estrela, ela teve vários concorrentes que tiveram também outros brinquedos de licenças que, obviamente, a Estrela não tinha, mas que hoje talvez vocês pudessem pegar essas licenças e trazer brinquedos novos com licenças antigas. Isso faz sentido para a Estrela no dia de hoje? Ou isso seria para um outro tipo de empresa, de repente num porte menor, não sei? Faz sim. E nós temos até exemplos dentro da nossa coleção. Bom, não sei, se vocês acompanharam um pouquinho a história do brinquedo no país, até o início dos anos 80, em 1980, era proibido por lei importar brinquedo nesse país. Então, a indústria nacional, ela podia produzir os brinquedos aqui no país e a gente tinha relações internacionais importantes. Para vocês terem ideia, a Estrela lançou Barbie no Brasil, a Estrela lançou Hot Wheels no Brasil. Nós fazíamos as produções locais. No governo Collor, houve uma rebaixa gigantesca da alíquota de importação de brinquedo, que depois de ser proibido passou a 105% e depois passou a 20%, num período que o dólar estava 1 para 1. Houve uma invasão gigantesca de brinquedos no país. Para vocês terem ideia, a Estrela, em 1986, tinha 12 mil operários trabalhando debaixo do telhado da fábrica. No período Collor, nesse período que era 94, 95, nós fomos reduzidos a 400 pessoas. Foi um dos grandes desafios da vida da gente, a gente manter a empresa de pé e continuar assim trabalhando. Nós poderíamos ter quebrado. Naquele período quebrou muita gente. Vou lembrar aqui dos mais antigos, tinha a Atma, tinha a Troll, tinha a Glaslit, tinha a Leonela, tinha a Alfema, com vários ícones que você tá colocando. A Glaslit ela era muito forte em figura de ação.
lançou Rambo, lançou Super Máquina. E a Troll, esse é o exemplo que eu quero dar, a Troll tinha uma boneca que chamava Fofolete, que depois que ela desapareceu, a gente comprou os direitos, copyright de marca, e hoje a Fofolete está na nossa coleção. Se você for lá no nosso stand, a gente está colocando Fofolete. De novo, alguns têm problemas. Você imagina eu fazer toda uma linha de Rambo, por exemplo, a confecção de molde, buscar de novo quem é o licenciador, fazer aprovação de style guide, de produtos que já foram icônicos em outras épocas. Tem algumas limitações, mas, resumidamente, sim, Ronaldo, faz lógica o que você está dizendo. Se você gostou do vídeo, virão outros cortes do mesmo evento. Dentre eles, produtos licenciados vendem mais? Uma discussão sobre os impactos no mercado de brinquedos. Com Bruno Verea, diretor de marketing da Candide, Mara Ronck, Licensing Director na Disney, e Marcelo Adriano da Silva, gerente de marketing da Líder Brinquedos. Para não perder esse vídeo incrível, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações que você vai ficar sabendo assim que o vídeo estiver no ar. Se quiser continuar a discussão nos comentários, eu vou adorar também. Por hoje é isso.